Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 26 de junho. Não se dê por vencido. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Livro de Marcos capítulo 10 versículo 47. Essa passagem nos mostra o momento em que Jesus deixava a cidade de Jericó. E havia um homem ali que, apesar de sua condição humilde, possuía algo extraordinário dentro de si, a fé de que Jesus poderia transformar sua vida. Esse homem era Bartimeu, que passava seus dias como pedinte, recebendo apenas humilhações e rejeições da sociedade. Ele sabia que a única chance de mudança em sua vida estava em Jesus. Por isso clamou por ele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O encontro da humildade humana com a compaixão de Deus Pai é poderoso e transformador. Assim foi com Bartimeu, que teve sua visão restaurada por Jesus e pode finalmente viver em plenitude, sem a sombra da cegueira que o acompanhara por tanto tempo. Percebo que Bartimeu era cego fisicamente, mas sua visão espiritual era aguçada, o que o levou a viver grandes milagres pela fé. Muitos de nós enxergam fisicamente, mas os olhos da fé estão totalmente fechados. É preciso reconhecer nossas próprias limitações e clamar pela ajuda de Jesus, porque Ele sempre estará disposto a intervir e mudar nossa história. Bartimeu poderia ter ouvido Jesus passar e permanecer em silêncio, mas ele foi intencional e se moveu com fé. Creia que Jesus pode transformar sua vida. Não fique parado, mas faça como Bartimeu, que agiu com fé e expectativa de que receberia o seu milagre. Independentemente do que você esteja vivendo, não se dê por vencido, clame por Jesus. Vá até Ele e veja a transformação que você tanto deseja chegar à sua vida. Frase do dia: a sua fé pode mudar a agenda dos céus. Leitura bíblica. Livro de Salmos capítulo 78, palavra-chave: transformação. Salmos capítulo 78, a salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Mas que o de Asaf: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais. Geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito. No campo de Zoã, dividiu o mar, e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite, com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus,
e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do março. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então, comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o ofenderam na solidão, voltaram atrás, e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu, também, ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros, com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos, os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira. Não poupou na alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cam. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto, como um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e, dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram, e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória, à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens, consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!